Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero compartilhar com você o tema proposto, tentação, o deserto da prova. Vamos examinar este assunto à luz de Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13. E este é um texto da mais alta importância, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, está iniciando o seu ministério. E ele sai de Nazaré para o Jordão para ser batizado por João Batista. Naquele momento, 3 coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, o Pai fala: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Terceiro, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba e o reveste de poder para dar início ao seu ministério. Ali no batismo de Jesus, a identificação de Jesus com os pecadores, e é por isso que ele recebe o batismo de João. Segundo, ali uma palavra de afirmação. O próprio Pai confirma o seu Filho como seu enviado. Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. E terceiro, ali acontece a capacitação de Jesus com o Espírito Santo para dar início ao seu glorioso ministério terreno. É importante entender que logo depois desta gloriosa experiência, Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não há qualquer transição entre o batismo e a tentação, entre o revestimento de poder e a prova, entre o sorriso do Pai e a fúria e sedução do diabo. Vale ressaltar que mesmo Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, mesmo Jesus sendo aquele que tem total e plena intimidade com o Pai, isto não isentou Jesus das mais duras provas e da mais sutil e explícita também tentação. Eu queria examinar este texto com você para dizer o seguinte: o primeiro Adão caiu num jardim. O segundo Adão, Jesus Cristo, venceu num deserto. As provas e as tentações fazem parte da vida cristã. Nós não somos blindados como que numa estufa espiritual, vivendo imunes às tentações e às provas da vida. A vida não é um jardim engrinaldado de flores. A vida não é vivida num campo marchetado de belezas raras. A vida é vivida na urdidura da luta, nos vales das provas, no deserto da tentação. E eu queria então olhar com você este texto de Lucas 4 em 3 perspectivas. Primeiro, a tentação física. Diz a Bíblia que Jesus está num deserto, que Jesus está jejuando 40 dias, que Jesus está com fome, que Jesus está sozinho, que Jesus está cercado de feras. E todas estas circunstâncias são circunstâncias adversas, contrárias, que induzem qualquer pessoa a um momento de fraqueza. E é nesse momento que Satanás aparece para tentar Jesus. E Satanás se utiliza das circunstâncias para tentar Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Notem que momentos antes, o próprio Pai, o próprio Deus Pai havia dito para Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Satanás está colocando em xeque esta verdade. Ele está colocando um ponto de interrogação, onde havia um ponto de exclamação.
Satanás está duvidando da verdade afirmada pelo próprio Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Satanás sempre vem semeando dúvidas. Foi assim lá no Éden. É assim mesmo que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Onde Deus havia dito um sim, Satanás colocou uma dúvida e em seguida colocou uma total e aberta negação. Quando Satanás disse para Eva: é certo que não morrereis. Satanás aproveita o momento de fome, 40 dias de jejum, de oração. Certamente Jesus, sendo homem perfeito e tendo necessidades reais, estava com fome. E ele aproveita esse momento e pega um gancho: já que tu és filho de Deus, ou se tu és filho de Deus e se tu tens poder, usa esse poder em teu próprio benefício. Tu não precisas passar fome. Transforma estas pedras em pães. Esta é a tentação física, de que se o homem tem necessidades, ele pode satisfazer essas necessidades buscando expedientes, mesmo sugeridos pelo diabo. É muito importante entender o seguinte: Satanás está aqui também trabalhando o argumento de que se Deus é amor, por que ele permite o seu filho passar necessidades? Se Jesus é o Filho de Deus, por que Deus não cuida dele, deixando-o num deserto, na solidão, cercado por feras, passando necessidades? Satanás sempre virá a você com essas sutilezas, com essas propostas perigosas, sedutoras, explorando as circunstâncias difíceis que você vive. Satanás sempre vai dizer para você: se Deus ama você, por que você está com um problema financeiro? Se Deus ama você, por que você enfrenta a solidão? Se Deus ama você, por que você passa por uma crise de depressão? Se Deus ama você, por que você está nesse deserto existencial? Se Deus ama você, por que há falta de pão na sua casa? Por que há falta de emprego na sua família? Por que você enfrenta uma crise de enfermidade? Satanás sempre vem questionando o amor de Deus. Mas Jesus Cristo responde categoricamente: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não tem que negociar princípios e valores, você não tem que abrir mão dos absolutos de Deus, você não tem que entrar nestas propostas mentirosas, sedutoras do diabo para atender necessidades imediatas, porque a sua necessidade vital não é nem mesmo do pão que perece, mas da palavra que procede da boca de Deus. Satanás, então, diz a Bíblia, leva Jesus para o alto do pináculo do templo de Jerusalém. E agora, já que Jesus havia citado a Bíblia, Satanás então fica com a Bíblia na mão e começa a citar a Bíblia para Jesus. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces em nenhuma pedra. Vale ressaltar que a Bíblia na mão de Satanás não é a palavra de Deus, porque Satanás não cita a Bíblia com integridade, com fidelidade. Ele sempre torce as Escrituras, ele sempre retira das Escrituras parte dela para forçá-la, ou para torcê-la, ou para aplicá-la de forma errada. Satanás tirou parte do Salmo 91, ele citou o Salmo 91, mas está escrito lá: para que te guarde em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, Satanás retirou estrategicamente do texto. Porque, na verdade, Deus promete guardar você quando você está andando em todos os caminhos de Deus. Deus não é parceiro das suas loucuras. Você não pode tentar a Deus. Você não pode viver uma vida de desobediência, de transgressão, de pecado e ainda assim querer o livramento e a proteção divina. Isso é tentar a Deus. Atirar-se do pináculo do templo, do lugar mais alto do templo para baixo, não é fé, é presunção. Querer que Deus cumpra suas promessas a nós,
quando nós estamos divorciados da sua palavra, fora da obediência à sua lei, é presunção, não é fé. E Jesus Cristo responde a Satanás dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás parte para a terceira tentação. A primeira foi física, a segunda foi emocional, a terceira é a tentação espiritual. Diz a Bíblia que Satanás leva Jesus a um alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi confiada toda a autoridade e eu dou estes reinos a quem eu quiser. Será que isto é uma afirmação verdadeira? De fato é Satanás que tem autoridade sobre os reinos do mundo? De fato é Satanás que é o dono e o possuidor de todos os reinos do mundo e ele tem autoridade para dar esses reinos a quem ele quiser? Satanás está lidando com a verdade nesta afirmação? Absolutamente não. Quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, é o Deus deste século, não é Satanás o Deus do mundo, do universo, das nações, dos reinos. Satanás é o Deus deste mundo caído, é o Deus desse sistema pecaminoso. Satanás nunca teve nada, nunca terá nada. Satanás não é rei nem mesmo no inferno. Lá ele será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Satanás lida com a mentira, ele é o pai da mentira, ele promete o que não pode cumprir, ele é um farsário, as suas promessas são na verdade embustes. E então, Jesus Cristo responde para Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É muito importante entender que o diabo é mentiroso e ele promete o que não tem e ele promete aquilo que não pode cumprir e ele promete mundos e fundos, mas ele não dá nada. O diabo promete liberdade e escraviza. Ele promete prazer e oferece desgosto. Ele promete vida e ele mata. Na verdade, todas as pessoas hoje que seguem essas propostas tão bonitas, tão encantadoras, que oferecem prazeres, delícias, riquezas, glórias, sucesso, fama, vão colher resultados amargos por acreditarem nessas propostas mentirosas de Satanás. É importante entender que hoje muitas pessoas vendem a sua alma ao diabo por causa de dinheiro, de riqueza, de sucesso, de fama, de prazeres. E o diabo, ele é um ladrão, ele é um assassino, ele veio para roubar, matar e destruir, ele não tem nada para oferecer a você. Então, fuja dessas propostas tentadoras e adore a Deus, porque só Deus é digno de ser adorado. Jesus triunfa sobre o diabo no deserto. E diz a Bíblia que os anjos de Deus vêm para servir a Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Venceu com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, obedeça a palavra de Deus, use essa espada do Espírito para você também triunfar nesta batalha espiritual. Segundo lugar, Jesus triunfa sobre o diabo quando ele ora e jejua. Nós precisamos entrar nesta peleja espiritual com oração. Nós não temos forças para enfrentar este inimigo fiados na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, nas nossas próprias estratégias. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ser revestidos com o poder de Deus para enfrentarmos esta batalha vitoriosamente. Mas ainda, Jesus triunfa sobre esta batalha com obediência a Deus. Não basta você conhecer a Bíblia, nem basta você citar a Bíblia, você precisa ter uma vida consistente, uma vida coerente, uma vida de obediência ao Pai, uma vida de consistência espiritual, uma vida na luz. Desta maneira,
você também triunfará, porque você pode ser provado, mas a tentação não é pecado, pecado é ceder a ela, pecado é ouvir a Satanás e não ouvir a palavra de Deus. Deus chamou você para ser um vencedor, você estando em Cristo já é mais do que vencedor. Agora Satanás já foi despojado da sua armadura, agora a sua casa já foi saqueada, agora nós podemos tomar toda a armadura de Deus e nós podemos ser revestidos com o poder de Deus. Agora nós estamos em Cristo, sentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Deus não nos chamou para temer o diabo, mas para temer a Deus, resistir o diabo e então ele fugirá de nós. Eu quero orar com você, quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse desta vitória em nome de Jesus. Ore comigo onde você está. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é a espada do Espírito. Neste deserto da prova, Senhor, dá-nos graça para sermos cheios do teu Espírito, para vivermos em oração, buscando a tua presença, em obediência e fidelidade. E dá vitória àqueles que nos assistem neste momento, Senhor, para que eles possam viver uma vida digna, uma vida de obediência e de fidelidade, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.